Arctic Monkeys e sua adolescência. E o que isso tem a ver? Bom, se você conhece um pouquinho deles e gosta e ouve com frequência, provavelmente você sabe do que eu tô falando. Mas caso não e você só conheça de escanteio, provavelmente você deva conhecer essa música aqui. Para começar, a música foi composta lá pelos meados de 2005 para 2006 e ela veio a dar as caras ao mundo em 2007. Mas essa música ela foi escrita pelo Alex Turner, o vocalista da banda, e uma namorada dele da época, que é a Johanna Bennett. E, bom, essa música tem um carinho especial porque o Alex não costuma escrever muito música com outras pessoas. Então, é uma música que vem sendo trabalhada desde o primeiro álbum de estúdio deles, que é o Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Por que essa música ela passa esse sentimento de adolescência ou até mesmo de nostalgia? Bom, a gente tem vários fatores para isso. Primeiramente, a música ela tenta resgatar uma estética antiga, coisa dos anos 50, 60, tanto pelo jeito de cantar ou tanto mesmo pelo jeito de você ouvir os efeitos de guitarra que tanto Alex e tanto Jamie usam. Bom, essa música, como qualquer outra, ela tenta comunicar algo através da letra, mas ela não é tão pessoal quanto outras músicas que existem, onde os vocalistas ou guitarristas, seja lá quem escreveu, coloca muito da sua experiência pessoal lá. Ela tenta comunicar de uma forma geral para todo mundo, por isso que gera esse sentimento de nostalgia a maioria das pessoas que ouvem essa música. Depois da primeira estrofe e também do primeiro refrão, a gente vem com essa parte aqui. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman had to be gentle. Was it a mechadabra or a betting pencil? Logo no começo da segunda estrofe a gente tem algo que eu acho muito genial na música, que ela tenta refletir as descobertas da adolescência e toda aquela eletricidade que a gente tem quando a gente é mais jovem. Ele já começa dizendo no primeiro verso, folheando um livrinho de dicas de sexo. Geralmente nessa idade que a gente começa a se interessar, né, pelo sexo e a gente vai se descobrindo as coisas que o sexo pode trazer. E logo em seguida ele fala, né, que se lembra de quando os garotos eram todos elétricos? Nada mais nada menos do que a eletricidade de você ser um adolescente e achar que pode fazer tudo e fazer merda com um grupinho de amigos, desde faltar uma aula pra você ir fazer alguma coisa, pichar um muro, zoar alguém na rua aleatoriamente que não fez nada pra você. Coisas de adolescente que, bom, quando a gente é adulto a gente já não faz mais isso. Então a música ela tenta captar toda essa eletricidade, esse sentimento de ser adolescente, que a gente é imponente, pode fazer o que quiser quando a gente tá com os amigos, ou às vezes até mesmo sozinho. Então ela tenta captar essa ideia de invulnerabilidade adolescente. É muito legal, é muito bem escrito. Para finalizar a segunda estrofe, com o último mas não menos importante, temos as frases: contendo-se para não ficar sentimental. Ela disse que não ficaria, mas ficou assim mesmo. Prefere que seu cavaleiro não seja tão gentil. Obviamente é uma relação que a gente tem sobre os nossos relacionamentos com as outras pessoas, amorosamente falando. Então quando a gente vai crescendo e tal, e à medida que os problemas vão aparecendo, a gente não quer se envolver sentimentalmente com alguém às vezes, justamente pra gente se privar de frustrações. Mas às vezes a gente acaba inevitavelmente ficando sentimental e entrando numa relação. Nesse caso específico da música, ele diz: prefere que seu cavaleiro não seja tão gentil. Às vezes querendo deixar de lado todo aquele lado da conquista e só ter aquela pessoa do seu lado, deixando aquele todo sentimentalismo adolescente de tentar conquistar e a dedicação de músicas ou cartinhas, etc. E que seja algo mais ao ponto. Porque às vezes a vida adulta exige que as coisas sejam ao ponto e que seja de forma mais direta. Lá pro final da música, que é chamado de ponte, onde a gente vai ligar o que vai ser cantado até o refrão final, temos uma parte muito melancólica, que ele pergunta várias vezes para onde você foi. E ele diz: desmoronando, você pegou a esquerda na travessa do último riso. Estava só vendo como era, mas você não voltará mais outra vez. Essa parte nada mais nada menos do que a aceitação. Ele fala várias vezes para onde você foi e ele também diz: você não voltará mais outra vez. Ele implicita que aonde foi essa simplicidade? Aonde foi essa simplicidade adolescente de fazer as coisas de forma despreocupada e não ter muitos deveres para fazer?
poder fazer as coisas de forma mais relaxada, mas para onde isso foi? E ele implicita nos mesmos versos que você não vai voltar outra vez. Esses tempos fáceis não vão voltar outra vez. A vida muda, ela corre e você precisa arcar com as consequências disso, você querendo ou não. Você não vai voltar. Então você percebe que você tá meio que desmoronando. Você só tava vendo como as coisas eram. Você gosta de saborear essas memórias porque elas são doces, elas são nostálgicas. É bom lembrar desses tempos de simplicidade. O final da música é simplesmente sensacional, onde eles juntam a primeira estrofe, que é cantada pelo Alex, e a ponte, que é cantada pelos demais membros da banda. Tudo nessa música é genial, mas a gente pode dar um ênfase ao modo de cantar do Alex Turner. Ele é bem rápido e ele é bem desleixado. Isso tenta enfatizar a ideia de que o adolescente é um ser preguiçoso, desleixado e que muitas das vezes não tá ligando para muitas das coisas e as consequências dos próprios atos. E essa rapidez mostra justamente o que estava lá no começo da letra, a rapidez de ser um adolescente, de ser um garoto elétrico, de ser uma garota elétrica. Fora os efeitos de guitarra, que eles são dois efeitos ali. A gente tem provavelmente um efeito de microfone e a gente tem um efeito de coros e flanger bastante, que dá esse efeito mais aguado, esse efeito mais antigo, por assim dizer, e isso traz um certo conforto, parece que você está sendo confortado pelos instrumentos. Fora que você está ouvindo duas vozes, mais de duas vozes inclusive, você está ouvindo uma linha sendo cantada pelos outros membros e uma linha sendo cantada pelo Alex, e você está ouvindo uma linha de guitarra onde elas fazem os acordes básicos, e na outra ele faz o riff. Isso é genial, porque isso mistura uma melancolia desesperada com um conforto extremo vindo de uma alegria. No fim das contas, uma palavra que define bem essa música é ambiguidade, porque de um lado a gente tem a melancolia de dizer que a nossa adolescência tá acabando ou acabou e a gente tá indo pra uma fase difícil da vida, e ao mesmo tempo a gente pode afirmar que teve um conforto, a gente tem aquele sentimento de nostalgia, causado tanto pelo jeito que é cantado ou pelos instrumentos que você está ouvindo. Isso tudo de uma forma tenta te alertar da realidade que está sendo se inserido e tenta te confortar ao mesmo tempo, sabendo que você pode ou não ter levado boas memórias, ou que você ainda pode ter os mesmos amigos que você teve na sua adolescência. E esse tipo de conforto às vezes vem quando você está sozinho à noite, ou quando você está voltando triste de algum lugar, ou quando você está voltando cansado do trabalho ou da faculdade. Essas memórias vêm para confortar você. Então uma ótima mensagem que a gente pode captar disso é: curta ou se lembre com muito carinho das memórias que você cria na sua adolescência. Faça bobagens, mas com consciência, e que você possa lembrar com seus amigos depois, quando vocês sentarem e marcarem de fazer alguma coisa e rirem, e se lembrarem desses tempos com conforto e muito carinho no coração. Essa música tenta passar isso, e ela passa de forma quase que unânime e incontestável. É de uma forma incrível que só o Arctic Monkeys consegue passar. Bom, mas no fim das contas era isso que eu queria dizer. Se sua adolescência tá acabando, aproveita ela aí, faça seus momentos, suas memórias, suas fotografias mentais, curta o que você tem pra curtir, e é isso. Who are you? Alex. From? Sheffield. From? In Arctic Monkeys. From the Arctic Monkeys. Yeah.